queremos te conhecer mais, queremos te conhecer, Jesus. Não apenas de ouvir falar, não apenas informações a respeito da sua pessoa, mas queremos experimentar, queremos mergulhar, queremos conhecer mais e mais e mais e mais, prosseguir em conhecê-lo. Revela-te a nós nessa noite, Jesus. Revela a tua glória aqui, a tua bondade, a sua face. É tudo que nós precisamos, é a tua presença, Senhor. Tenha liberdade aqui, Espírito Santo, de conduzir tudo. Nós não queremos a nossa agenda, o nosso planejamento, nós queremos a tua agenda, o teu planejamento, o teu jeito. Vem, Senhor, faz em nós uma obra nessa noite, Senhor. Encontra em nós sede, encontra em nós fome, encontra em nós um coração que te deseja, um coração que te anela, Senhor. Essa é a minha oração, Deus, nessa noite. Nós vamos partilhar a tua palavra agora, Senhor. Fala aos nossos corações, que cada um saia daqui nessa noite transformado, tocado, Senhor, cheio da sua presença, Deus, cheio da sua graça, com uma visão completamente transformada a respeito de Jesus, a respeito da sua pessoa, a respeito da sua obra, a respeito de quem o Senhor é e a respeito de quem nós somos, Senhor. É minha oração agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode assentar, continua adorando aí, continua adorando aí sentado. Amém. Bom estar na casa de Deus, bom estarmos juntos. Hoje quero compartilhar uma mensagem com vocês, algo que está queimando no meu coração já há alguns dias. E o nome dessa mensagem, o título dessa mensagem é Jesus é. Ela é baseada nesse livro, inspirada nesse livro do Judah Smith. Eu recomendo que você leia esse livro, é um livro fantástico. Eu li ele há uns 5 anos e eu fui profundamente impactado. Eu encorajo você a ler também esse livro. Essa mensagem ela é inspirada nessas palavras, é inspirada nessa produção do pastor Judah Smith, um pastor lá da Califórnia, Estados Unidos. Jesus é. Como você completaria essa frase? Como você completaria? Tem pessoas que sabem tudo sobre celebridades. Tem gente que conhece os famosos como a palma da sua mão, o que eles gostam de comer, o nome dos seus pais, a idade, aonde moram, detalhes da vida íntima. Conhecem tudo sobre uma pessoa, sobre uma celebridade, sem jamais ter realmente conhecido a pessoa. E muitas vezes, muitas pessoas também conhecem muito sobre Jesus, sabem quem Jesus é, aonde ele nasceu, quantos anos ele viveu, mas não conhecem a ele de verdade, não o conhecem pessoalmente, nunca experimentaram Jesus. E a pergunta que eu te faço é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Um dia Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos. Ele perguntou para eles: quem os outros dizem que eu sou? E eles falaram: olha, o povo anda falando por aí que você é um profeta poderoso em obras, que você é um operador de milagres. Alguns acham que você é João Batista, outros acham que é Elias, outros acham que é Jeremias. E Jesus olha para eles e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro acerta na mosca quando ele olha para Jesus e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus fala para ele: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. E você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A grande verdade é que quando nós pensamos sobre quem Jesus é, quando nós refletimos sobre a pessoa de Jesus, Ele nos revela quem nós somos. E essa mensagem é um encorajamento para que nós possamos conhecê-lo
e prosseguir em conhecê-lo e experimentá-lo mais e mais. E é necessária uma decisão nessa noite. Não há como estar nesse lugar e sair daqui sem tomar uma decisão. Não há como ouvir essa mensagem e sair daqui sem tomar uma decisão. Não há como passar por Jesus ou estar na presença dele e ficar de maneira inerte, e ficar de maneira neutra. Nós precisamos tomar uma decisão a respeito de Jesus. Eu quero que você nessa noite tome uma decisão profunda na sua vida a respeito de Jesus. Essa é uma mensagem simples. Jesus é simples. O Evangelho é simples, mas é de uma profundidade inigualável, de uma riqueza incomparável. Esse é o Evangelho. Essa mensagem vai te levar a ir mais fundo em Jesus e ao mesmo tempo entender o significado da sua vida, olhar para você e compreender a sua vida, porque é isso que acontece quando nós estamos diante do Mestre. Eu quero começar lendo esse texto com você no Evangelho de João, nessa parte introdutória, antes de a gente entrar no cerne da mensagem. O Evangelho de João, no capítulo 1, apenas 5 versos, do versículo 1 ao 5. Eu recomendo que você faça o curso na Escola da Palavra, o Evangelho de João. A Jana já fez, né? O professor é meia boca, mas o curso é muito bom, o Evangelho é fantástico. O Evangelho de João, ele foi escrito no final da vida do apóstolo João, no final do primeiro século. Os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já tinham sido escritos há mais de 20 anos. Ele é um evangelho totalmente diferente. João era o amigo mais chegado de Jesus. E ele fala como quem andava pertinho do coração de Jesus. Então eu recomendo que você estude, se aprofunde nesse livro. Vai lá na Escola da Palavra. João, no capítulo 1, versos 1 ao 5, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso é de uma profundidade incomparável. No princípio era, João usa a palavra era. Ele não diz no princípio foi, no princípio era. Antes do princípio Jesus já era. Ele está falando sobre o Mestre, ele está falando sobre Jesus. Antes de tudo existir, Jesus já existia. Jesus é preeminente, ele precede, ele pré-existe a tudo, a vida, ao princípio das coisas. Jesus é infinito, Jesus é ilimitado, Jesus é eterno. A eternidade é um atributo de Deus. Se eu te der 1 milhão de anos e você tirar um dia desse 1 milhão de anos, você continua tendo 1 milhão de anos? Não, né? É 1 milhão de anos menos um dia. Agora, se você olhar para a eternidade e você tirar 1 milhão de anos da eternidade, ela continua sendo a eternidade. Se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, ela continua sendo a eternidade. Eternidade não é tempo. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Deus é eterno, Ele não tem princípio nem fim. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Nós fomos criados para sermos eternos, mas nós temos um início, fomos criados. Deus não tem início nem fim, Ele é o início e o fim. Então no princípio era, Ele já era, o verbo, Jesus, a palavra. Em outras versões a palavra, mas no original logos. Logos é o ato criativo de Deus, a expressão criativa de Deus. Jesus é a expressão criativa de Deus. O ato de Deus criar todas as coisas foi por meio de Jesus. Ele estava lá na criação, criando tudo. E ele continua aqui, dizendo que ele estava com Deus, e o verbo era Deus. Apenas nesse verso, João já começa a demonstrar a existência da Trindade. Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo.
Jesus é o Filho, a segunda pessoa da Trindade, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Jesus é o ator, o protagonista, o Criador. Jesus é o Criador de todas as coisas. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu tinha feito a marcação aqui dos versos e esqueci. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Vida. No original, Zoe. A Zoe, a vida, só existe por meio de Jesus. Todo ser vivo, tudo que vive, tudo que respira, toda planta, veio a partir de Cristo. Ele que deu vida. Ele é a vida. Se algo existe, se algo se move, é porque Jesus criou aquilo. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não há. A luz resplandece. Jesus é a luz. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele traz luz. É isso que Ele fez na criação. Ele trouxe luz a todas as coisas. E na nossa vida não é diferente. Eu escuto gente chegando na igreja e compartilhando: nossa, eu comecei a ter um discernimento, um entendimento que eu nunca tive das coisas. É luz. É isso que Jesus faz. Ele começa a te dar discernimento que antes você não tinha, uma compreensão, uma visão que antes você não tinha. Luz. Você começa a pensar de maneira diferente, a enxergar de maneira diferente. E uma pequena luz dissipa todas as trevas. Então, nesses primeiros versos do Evangelho de João, chamado prólogo, esses 5 primeiros versículos são chamados de prólogo, é de uma profundidade, de uma riqueza incomensurável. O fato é que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador no mundo. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos tudo sendo cumprido em Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Quando nós vemos lá o povo sendo liberto da escravidão do Egito, apontava para Jesus nos libertando da escravidão do pecado. Quando nós vemos todos os rituais, todas as festas judaicas, quando nós vemos toda a lei mosaica, a lei de Moisés, tudo aquilo se cumpriu em Jesus com perfeição. Quando nós vemos lá Abraão pronto para entregar, sacrificar o seu filho Isaque, aponta para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Quando nós lemos lá em Jonas 1:17 que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, aponta para Jesus que ficou 3 dias no ventre da terra, entre a sua morte e a sua ressurreição. Quando nós lemos nos Salmos detalhes sobre a sua morte, se cumpriu com exatidão centenas de anos depois. Quando nós lemos em Isaías, em Jeremias, as profecias se cumpriram com exatidão. Jesus é a revelação das Escrituras. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra, o Filho de Deus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, completamente Deus, completamente homem. E quem é esse Jesus para você? Talvez você conhece muito sobre Ele, mas você o conhece de caminhar com Ele, de sentar na mesa com Ele, de perceber Ele ao seu lado, quando você levanta, quando você está no trânsito, quando você está trabalhando. Você conhece esse Jesus? Quem Jesus é para você? E eu quero destacar 3 coisas, porque se nós fôssemos descrever aqui tudo que Jesus é, faltaria tempo, espaço, a gente passaria uma eternidade e faltariam palavras para descrever a sua grandeza. Mas eu quero destacar 3 coisas hoje aqui com você. E a primeira é: Jesus é amigo. Jesus é amigo. E eu quero ler com você lá em Lucas. Se você está com a sua Bíblia, abre aí. Se você está anotando, anota esse texto aí. Lucas, no capítulo 19, os versos 1 a 10, essa passagem bem conhecida.
Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, naquela tarde, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga: Jesus é amigo. Jesus é amigo, Jesus é amigo de pecadores. É importante a gente entender o contexto sempre que a gente lê a palavra. Qual que era o contexto? O povo judeu era oprimido por Roma. Roma, o Império Romano, havia dominado praticamente todo aquele mundo antigo. E quando Roma chegava, meu amigo, acabou a conversa. Eles dominavam tudo. Era soldado para todo lado. E aquilo que você produzia, agora você precisava pagar impostos para o governo de Roma. E o povo já não tinha mais aquela liberdade de ir e vir. Eles eram oprimidos por Roma. E Zaqueu, sendo um judeu, ele trabalhava para o governo de Roma. Ele era cobrador de impostos, então ele cobrava os seus próprios irmãos. Ele ajudava o império que estava oprimindo, cobrando os seus próprios irmãos. Então imagine você, como ele era visto. Ele era visto como um traidor. Ele era visto como um ladrão da pior espécie. Ele era visto como um pecador, um traíra, um sem vergonha. Um pecador notório, alguém que ninguém queria perto. Esse era Zaqueu. E olha, alguém para ocupar um trabalho, um cargo como Zaqueu tinha, era alguém que gostava de dinheiro. Era alguém que gostava de status. Imagine Zaqueu tipo um gangster. Cara de sobretudo, chapéu, charuto, um colar dourado, tapete vermelho. Ele gostava disso, limusine, mulheres, festa, holofotes, câmeras. Esse era Zaqueu, gostava de status, de dinheiro. A palavra diz que ele era baixinho. Na escola ele deveria ser zoado, ele sofria bullying. Todo mundo tirava sarro dele, mas agora ele era o cara da pesada. Agora ele mudou de lado, agora ele era o cara. As pessoas odiavam ele, mas pelo menos ele era respeitado. Ele era o cara respeitado. E olha, ele estava nessa profissão não fazia pouco tempo. A palavra diz que ele era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores. Então já fazia tempo que ele estava nessa profissão, porque ele começou de baixo, ele começou office boy, fazia correria de banco. Depois ele foi para auxiliar administrativo, depois ele foi para assistente, depois analista júnior, pleno, sênior, até que ele virou cobrador de impostos. E ele ia tão bem naquilo, ele gostava tanto de dinheiro, que ele se tornou chefe dos publicanos. Já fazia anos que ele estava nisso. Zaqueu devia ter uma casona, ele devia morar no melhor bairro da cidade. Mas um dia ele escuta que Jesus vai passar por ali. E ele fica curioso: olha, já ouvi falar tanto nesse cara, eu vou ver como é que é a lata desse cidadão. E ele foi. E era muita gente, eu vou subir nessa figueira, afinal eu sou baixinho. Ele subiu na figueira para enxergar Jesus. Ele não estava buscando salvação. Salvar do quê? Da mansão dele. Ele estava apenas curioso para ver quem que era Jesus. E de repente vem vindo aquela multidão e ele enxerga Jesus. Olha lá o cidadão. Rapaz, é feio, hein? A palavra diz que nele não havia beleza alguma. Talvez ele pensou isso. Nossa, é mais feio que eu. E ficou olhando. E de repente vem vindo para o lado dele. Ele: olha só, vou ver de camarote. E quando, para surpresa dele, Jesus olha para ele e fala: Zaqueu. Como assim?
Ele deve ter olhado para trás para ver se tinha outro Zaqueu na árvore. Como assim? Ele me conhece. Zaqueu, desce daí depressa. Hoje eu quero ir na sua casa. E a palavra diz que ele desce depressa. Ele pega o WhatsApp e manda lá no grupo dos publicanos: galera, baixa geral aqui em casa, Jesus está indo lá. E vai todo mundo lá para a casa dele. E naquela tarde eles têm uma conversa e Jesus gasta tempo ali com ele. A Bíblia não revela o que eles conversaram. Eu só sei que no meio daquela conversa, de repente Zaqueu se levanta, completamente tocado, completamente transformado, completamente arrependido, e diz: Jesus, tudo que eu tenho aqui que o Senhor está vendo, eu vou doar metade disso tudo. E se de alguém eu cobrei mais do que era devido, eu vou devolver 4 vezes mais. O que aconteceu naquela tarde? O que Jesus falou naquela tarde, a palavra não revela. Talvez se tivesse escrito, os religiosos iam pegar aquilo e iam fazer: isso aqui é o manual de discipulado, é isso que a gente tem que falar. A palavra não revela o que Jesus falou. O fato é que um momento na presença de Jesus mudou tudo. Um momento à mesa mudou tudo, mudou completamente a vida de Zaqueu. E é isso que nós precisamos, assentar à mesa. Jesus está te chamando hoje para assentar à mesa, amizade. Jesus é amigo. Ele está te chamando para descer da árvore. O Zaqueu que foi transformado não é o Zaqueu que subiu. O Zaqueu que subiu era um curioso. O Zaqueu que foi transformado é o Zaqueu que desceu. O Zaqueu que desceu para sentar à mesa, para relacionar, para conhecer, para experimentar. Jesus está nos chamando nessa noite para descer da árvore. Descer da árvore da religião, de um mero costume de estar aqui todo sábado, de participar do GA, de estar nas programações, mas é apenas uma devoção fria, sem paixão. São apenas rituais sem vida, uma devoção sem paixão. Estar aqui sem entregar o coração, sem se arrepender genuinamente, não confessar pecados, de não deixar pecados e continuar com os mesmos pecados. Jesus está nos chamando para descer disso. Jesus está nos chamando para descer de uma vida vazia, uma vida centrada em nós, uma vida vazia, uma vida onde nós estamos no centro, onde tudo que importa são as minhas aspirações, os meus planos, a minha plataforma. Uma vida centrada em mim, uma vida ocupada demais com muitas coisas que não importam. Desça, desça, desça. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Ei, desça dessa árvore. Eu quero sentar na mesa com você. Eu quero entrar lá na sua casa. Quero entrar lá na sua casa e fazer tudo diferente, transformar a sua vida. Esse é o convite para mim e para você. Jesus é amigo de pecadores, como eu e você. Talvez os nossos pecados não sejam tão evidentes como diz Zaqueu, mas dentro de nós há orgulho, a lascívia, a vaidade, a ganância, a avareza. Deus está nos chamando para descer disso tudo. A segunda coisa é que Jesus é graça. Diga: Jesus é graça. Eu quero que você abra agora lá em Lucas, no capítulo 15, versos 11 a 24. Essa passagem também é muito conhecida. O incrível da palavra de Deus é que a gente pode ler o mesmo texto. Cada vez Deus fala de uma maneira. E esse texto tão conhecido diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
E caindo em si, lhe disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, por esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Essa passagem é muito conhecida como a parábola do filho pródigo. Na verdade, esse foi um nome dado posteriormente que a Bíblia foi escrita, porque a Bíblia originalmente ela não foi escrita em capítulos, em versículos, era um texto apenas, e para facilitar a leitura e a localização, depois se colocou capítulos e versículos e também títulos em algumas passagens. Mas na verdade, talvez o melhor título para essa parábola seria a parábola do pai amoroso, porque diz muito mais a respeito do amor de Deus do que sobre o filho. Na verdade é sobre o amor de Deus, sobre o amor do pai, não sobre o filho. O pai amoroso. E quando você pega ali, esse filho volta para o seu pai, e a palavra diz que ainda longe, Jesus usa isso, ainda longe, seu pai o viu. Ainda longe. Você pode pegar todos os seus dons e habilidades, toda a sua formação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, o máximo que você vai conseguir é um ainda longe. Ainda longe, seu pai o viu. Eu imagino esse pai lá na varanda todas as tardes esperando o seu filho. Ele devia ficar em pé, olhando no horizonte, aquela estrada, esperando o seu filho vir por aquele caminho. Todos os dias, meses, passaram anos e ele continuava lá. Talvez os vizinhos vinham e zombavam dele: cara, desiste, teu filho não vem. Cara, esquece, a gente ficou sabendo disso, daquilo e outro que ele está fazendo. Abandona, ele não vai voltar. Mas ele continuava. O pai continuava ali, olhando no horizonte. De longe, seu pai o viu, porque ele estava lá esperando. E de repente vem vindo o filho pródigo. Vem vindo com aquela Titan 125, aquela CG 125, era o que sobrou. Estava vindo, só com o trapo. E o pai, quando vê, ele corre na sua direção. É interessante essa figura de linguagem, porque naquela época homens não corriam. Era indigno um homem correr. Certamente as pessoas estavam sentadas e: caramba, meu pai nunca correu. Eu nunca vi meu pai correndo. Nossa, ele deve gostar demais dele. Ele correu na sua direção, o abraçou e o beijou. Você já foi cumprimentar alguém e essa pessoa te deu um abraço e ficou meio... Já aconteceu isso com você? Você vai cumprimentar, a pessoa vem abraçada e você dá um abraço meio cumprimento. Ou você vai abraçar, a pessoa vira meio de lado, você dá um abraço meio de lado. Ou você vai dar um beijo e vira meio de lado e pega na orelha e aquele negócio fica esquisito. Esse é o abraço da graça. É o abraço de Deus. Ele vem, nos abraça e a gente se sente indigno. Eu não mereço esse abraço, eu não mereço esse carinho, eu não mereço essa aceitação, eu não mereço esse amor. É o abraço da graça. Jesus é a graça. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E o filhão tinha preparado um texto, né? Você vê lá que ele, antes de voltar, eu vou chegar lá no meu pai, eu vou falar isso e aquele outro. Certamente ele pegou a sua caneta Bic, uma folha sulfite e ficou lá testando várias coisas que ele poderia falar para o seu pai e não dava certo, e jogava, até que ele chegou nessa frase aqui: não sou digno de ser chamado seu filho. E ele fala isso para o seu pai, mas em nenhum momento você vê aqui nas palavras de Jesus, o pai nem deu bola para o que ele estava falando.
O que importava para o pai é que ele estava voltando. Era isso que importava, é que ele estava retornando. Que aquele que estava perdido voltou. Ele não estava nem aí para as palavras bonitas que o filho ia falar. E desde quando ser filho é uma questão de dignidade? Ser filho é uma questão de ser gerado. Quando eu me entrego a Deus, eu recebo a filiação. Fui gerado. Não é uma questão de dignidade, é uma questão de geração. Eu fico imaginando os meus filhos. Eu estou lá dormindo e de repente chega lá o Bernardo e o Vicente. Pai, nós não somos mais dignos de ser seu filho. Fica quieto, menino. Que negócio é esse de ser digno? Vai lá, dormir na cama que eu comprei. Coloca o pijama lá que eu te dei. Amanhã cedo tem café que eu vou preparar. Não é uma questão de ser digno, é uma questão de ser gerado. Filho, filho é gerado. O pai nem dá bola para o discurso. Ligeiro ele fala para os servos: traga a melhor roupa. Roupa nova é o que Deus tem para você. Roupa significa comportamento novo. Roupa nova significa palavras novas na sua boca. Roupa nova significa novos pensamentos, diferente do que o mundo tem, totalmente diferente. É isso que a gente experimenta quando chega na presença de Jesus. As coisas começam a ficar mais claras, diferentes. É uma roupa nova, comportamentos, palavras e ações. Tragam as sandálias. Só os filhos usavam sandálias. Os servos não usavam sandálias. Sandália significa te colocar de volta na posição, na condição de filho. Coloque um anel no seu dedo. O anel significa autoridade. Autoridade, o filho tem autoridade. Ele restitui autoridade. Ele restitui posição, ele muda comportamentos. Ele restitui autoridade. É isso que Deus faz. Ele é graça, é imerecido. Efésios 2, 8 e 9 diz que vocês não são salvos pela graça, mas por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. É favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me ama. A graça não é um produto de prateleira. Não é algo que eu coloco numa prateleira para eu usar quando eu precisar. Não é um salvo-conduto para eu pecar. Não é algo para eu... meu Deus, me masturbei de novo. Vem cá, graça. Meu Deus, eu vi pornografia de novo. Graça. Eu transei de novo com meu namorado, com a minha namorada. Graça não é um produto de prateleira para eu usar como um salvo-conduto. Graça é poder de Deus para eu não pecar. Graça é favor de Deus para eu não pecar. Posso ouvir um amém? Amém. A graça é o revestimento de Deus, um favor de Deus na tua vida para não pecar. Não é algo de prateleira para você usar em benefício próprio, como um salvo-conduto. O apóstolo Paulo disse muito bem em Romanos 6, 1 e 2: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você entregou sua vida para Jesus, você se batizou, você morreu para o pecado. Como vai viver ainda nele? Não há como. Tá, Tiago, beleza, mas como vencer então o pecado? Como não negligenciar tão abundante graça, sendo que ela custou tudo para Jesus? Aquilo que é de graça para você, para mim, para Deus não foi de graça, custou tudo. João 3,16, Deus amou o mundo tanto, Deus te amou tanto, que entregou, que deu o seu Filho, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o textuário da Bíblia. Custou tudo para Jesus, para nós é de graça. Eu vou negligenciar isso? Como eu faço então, Tiago, para não negligenciar isso? O que eu tenho visto nas sessões de aconselhamento, eu tenho aconselhado de 2 a 3 jovens por semana, e basicamente são os mesmos erros, basicamente são os mesmos problemas, os mesmos pecados. E o que eu falo é: você consegue se imaginar pecando enquanto você está orando? E todos respondem não.
Então pare de pensar tanto em como não pecar e comece a focar no seu relacionamento com Jesus. Pare de focar tanto em como não pecar, como não ver pornografia, como não me masturbar, como não mentir, como não... E comece a focar no seu relacionamento com Jesus. Comece a orar mais, comece a ler mais a Bíblia. Comece a ouvir mais louvores em todo o tempo. No carro, em casa, no banheiro. Comece a ouvir mais podcasts bons, ouvir mais a palavra, ler mais a Bíblia, ler mais livros. Comece a focar no seu relacionamento com Jesus, na mesa. É isso. Isso não falha. Tem uma história que eu gosto de contar para exemplificar isso, que eu chamo de Bernardo e a gaveta de meias. O meu filho mais velho, o Bernardo, quando ele tinha uns 2 anos, ele tinha um êxtase com a nossa gaveta de meias. Eu não sei o que acontecia. Ele chegava naquela gaveta de meias, ele abria a gaveta, ele começava a pegar as meias, colocava nas mãos e começava a jogar tudo para o alto. Ele entrava em êxtase. E por várias vezes eu, filho, não mexe aí. Quando eu via, estava lá, mexendo. Não, filho, para. Eu vi que não adiantava falar. O que eu comecei a fazer? A hora que ele chegava, que eu vi que ele estava chegando, abria aquela gaveta, eu, cara, olha lá o Homem-Aranha, cara. E ele já, vamos lá, vamos atrás do Homem-Aranha. Olha lá o Capitão América. E eu levava ele para outra coisa. Pare de focar em como não abrir a gaveta de meias. E comece a focar em Jesus. Comece a focar no seu relacionamento com Ele. É nisso que você tem que se preocupar. É em orar mais, é em buscar mais. Buscar mais, buscar mais. Está a todo momento lá no seu trabalho pensando, orando. A palavra diz orai sem cessar, falando com Deus, elevando o seu pensamento. Não tem como vencer as batalhas, não tem como vencer o pecado se não for a mesa. É na mesa da graça. A graça é para você não pecar, é para você não cair, é para você andar numa vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Só muda o teu foco. E por último, Jesus é o sentido. Jesus é o sentido. Jesus é o sentido de tudo. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando Jesus fala essas palavras, ele estava conversando com uma multidão que havia crescido sobre o sistema religioso judaico, sobre a lei judaica. Deus havia estabelecido uma lei através de Moisés, e as pessoas se relacionavam com Deus por meio daquela lei, e era algo muito bom. A lei de Israel colocava Israel num nível moral muito acima das outras nações. Era um conjunto de ordenanças de ordem religiosa, moral e prática. Enquanto as demais nações do mundo todo estavam envolvidas em sacrifício humano, em rituais religiosos de prostituição, porque esse era o mundo antigo. O povo de Israel era um padrão moral extremamente elevado, diferente, algo muito bom. Na verdade, se você voltar, pegar aquilo que é bom de direitos humanos, aquilo que é bom, e aquilo que é bom da sociedade, das leis, e você voltar na raiz disso tudo, você vai chegar no cristianismo e na lei judaica. Porque a raiz de tudo que é bom está em Deus, foi o próprio Deus que criou. Não existe nada que é bom nesse mundo que não tenha vindo disso. A lei colocava Israel num padrão moral muito acima das demais nações. O problema é que com o passar dos anos, os fariseus, os religiosos foram pendurando coisas na lei, foram pendurando mais ordenanças, e aquela lei se tornou algo gigantesco. Não havia mais como o homem viver ou cumprir aquilo, era um fardo
pesado demais. Os fariseus colocavam, a cada coisa da lei de Moisés, eles colocavam mais ordenanças e mais ordenanças. E o povo estava cansado daquilo. Eles haviam criado um muro de regras em torno do relacionamento com Deus. E Deus agora era algo distante, Deus era algo frio, Deus era um juiz bravo, inalcançável. O povo só via a lei, a lei, a lei. Eles estavam cansados. E ainda, juntando-se a isso, o Império Romano, oprimindo, cobrando, infringindo. Existia uma sede nos corações, um desejo por liberdade, uma terra seca nos corações. E a palavra lá em Gálatas 4:4 diz que na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho. Porque foi naquele momento em que havia uma sede, em que havia uma expectativa, em que havia um desejo por um libertador, Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo. Esse era o contexto. Então quando ele fala, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso era música para os ouvidos. Isso era doce para os ouvidos. Vinde a mim, vocês que estão cansados. E é isso que Jesus está falando nessa noite. Venha até mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Tomem sobre vocês o meu jugo. A palavra jugo significa uma peça de madeira que era colocada sobre 2 bois, fazendo uma parelha de bois, e puxava um arado que lavrava a terra, preparava a terra para o plantio, para a produção. Então Jesus estava falando sobre trabalho, mas um trabalho sem sentido, um trabalho sem propósito, um trabalho vazio. Jesus estava falando sobre correr atrás do vento, sobre se esforçar e não produzir nada e não ver o fruto do seu trabalho. Jesus estava falando sobre não encontrar sentido. Jesus estava falando sobre peso da religiosidade. Jesus estava falando também sobre vícios do pecado. Tudo isso é jugo, é peso. Largue isso e tome sobre vocês o meu jugo. O meu jugo de Jesus. O meu jugo e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você se esforçou, talvez você batalhou, trabalhou, mas não conseguiu chegar no resultado que você esperava. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. Talvez você esteja exausto nessa noite. Talvez você esteja aqui com seu coração apertado, cansado. Eu não falo de cansaço físico, mas de um cansaço emocional, de um cansaço espiritual. Jesus está te chamando. Venha a mim. Vinde a mim. Venha sentar à mesa. Para de tentar a vida do seu jeito. Enquanto a nossa vida gira ao nosso redor, os resultados são preocupação, ansiedade, cansaço, medo. Mas quando Jesus passa a ser o centro e não mais nós, os resultados são alegria, vida e paz. Ele está te chamando para sentar à mesa. Ele está te chamando para sentar na mesa e desfrutar da sua presença. Curva a sua cabeça. Assim como Zaqueu sentou naquela tarde e foi completamente transformado, é esse o convite de Jesus. É nessa mesa da amizade que nós somos transformados. Assim como aquele filho retornou e alcançou graça, o Pai está de braços abertos, te esperando, olhando ainda de longe, pronto para o menor sinal que você der. Ele vai correr, Ele vai te abraçar, Ele vai te envolver com seus braços. Ao teu menor sinal,
de retorno, de entrega, de decisão. Jesus é o sentido. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus quer te dar um descanso. Talvez tua mente está pesada, está sobrecarregada, talvez teu coração está aflito. Você tem tentado pelo seu próprio braço. Vinde a mim, eu vou te dar descanso. Eu vou te dar descanso. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez você nunca fez uma entrega. Talvez você ainda não tomou uma decisão por Jesus. Talvez você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador. Eu quero te dar a oportunidade para isso. Se você quer entregar a sua vida, apenas dê um sinal com a sua mão. E eu quero orar por você. Apenas levante uma de suas mãos. Você quer entregar a sua vida? Você quer tomar uma decisão por Jesus? Talvez você nunca confessou isso, não entregou ainda não reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. Ele quer te dar essa oportunidade nessa noite. Talvez você já é antigo de igreja, talvez você já está aqui há muito tempo, mas teu coração está apertado, está aflito. Talvez você tenha andado cansado, talvez você tenha andado sobrecarregado, tem centrado demais a vida em você mesmo, em seus planos, em seus desejos, em suas aspirações. Isso tem te gerado uma sobrecarga. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé. Você quer receber essa oração? Eu quero te convidar num passo de fé. Vira aqui à frente. Você quer receber mais Jesus? Quer conhecê-lo mais? Quer experimentá-lo mais? Quer se entregar mais? Quer receber mais? Quero te convidar a vir aqui. Nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar por você. Jesus é amigo. Jesus é graça. Jesus é o sentido. Ele quer te dar descanso nessa noite. Se a tua mente está aflita, seu coração está apertado, você tem andado cansado, Jesus quer te dar descanso nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora por essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir, Espírito Santo, vem trazer descanso. Espírito Santo de Deus, vem encher, vem transformar, vem se revelar. Jesus, vem revelar quem o Senhor é. Vem revelar a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Vem dar força, Senhor, para a caminhada. Vem gerar uma paixão, vem gerar fome e sede genuína. Vem acender no coração uma chama, Senhor. A nossa oração nessa noite, Pai, por cada um aqui do Fire, Deus. Nós não queremos estar aqui nesse lugar, nas programações, apenas por mero costume ou por um encontro social. Não, nós queremos mergulhar em Ti, Deus. Nós queremos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo mais e mais e mais, Senhor. Espírito Santo de Deus, encontra em nós algo de valor, um coração entregue, Senhor. Que nós possamos assentar à mesa, que nós possamos relacionar mais. Eu oro por cada um aqui, Deus, que cada um aqui nessa noite entenda isso, foque no relacionamento com o Senhor, em estar mais na Tua presença, em orar mais, em buscar mais, em se humilhar diante do Senhor, em se esvaziar. É o que nós precisamos, voltar para Ti como o filho voltou, assentar à mesa como Zaqueu sentou. É em Ti que nós encontramos o descanso, Senhor. A minha oração é por cada um, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma, Senhor, mas que saiam daqui cheios do Teu Espírito Santo, com uma mente completamente renovada, transformada, em nome de Jesus. Essas vidas são Tuas, essas vidas foram compradas por alto preço. O alto preço foi pago na cruz,
e elas pertencem a Ti, Jesus. Faz uma obra, Senhor. Faz uma obra nessas vidas e através dessas vidas, em cada jovem aqui, Pai. É nossa oração nessa noite, Deus. É nossa oração com fé. Nós nos humilhamos, nós nos prostramos diante de Ti e levantamos o Teu nome, Senhor. O Fire é Teu, essa igreja é Tua, esses jovens são Teus, nossa vida é Tua, Deus.